tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast Pode Habitar. Eu sou a Emily. Eu sou a Sara e hoje nós vamos falar sobre habitação segura, focando principalmente em estrutura e sustentabilidade. E para isso a gente trouxe um convidado especial, o engenheiro civil. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Eu sou engenheiro Cleiton, tenho a formação desde 2017, atuo na área há mais de 7 anos. Para começar, que tal explicar para nossos ouvintes o que define a construção de uma habitação segura? Hoje, uma habitação segura envolve vários aspectos, desde o material, desde as normas técnicas e principalmente desde o planejamento. Sua vez. Ah, não, a minha. E como a sustentabilidade entra nesse cenário, com as construções modernas, o que as construções modernas têm adotado? Hoje, na construção civil, nós estamos tentando minimizar esse impacto ambiental que está acontecendo no mundo todo, com algumas sustentações, como o reuso de água e o sistema fotovoltaico. Hoje está inserindo bastante no nosso meio da construção civil. Então, o senhor pode dar exemplos assim de construções que talvez o senhor já tenha fiscalizado ou que o senhor já tenha visto que tenha esses sistemas, né, de captação da água, sistemas fotovoltaicos? Hoje, na maioria das residências, a gente opta pela cisterna com a captação da água da chuva, que é para reuso, tanto para limpeza de quintais e para descargas. Só para esse fim, não pode ser utilizada para outro fim além desses. Entendi. E o sistema solar, que hoje é empregado em vários estacionamentos, várias unidades de UBS, escola, creche e casas em si, residenciais unifamiliares. Como você enxerga os desafios específicos da construção em regiões urbanas? Hoje, nas regiões urbanas, é um tema muito interessante nisso daí, que a gente tem uma grande demanda, hoje tem uma grande demanda, e nós não temos profissionais qualificados para acompanhar essas demandas. Então, muitas residências urbanas são construídas em áreas impróprias para o uso e com muita degradação, onde tem muitas encostas, morros, beira de rios, lagos e sem nenhum tipo de sustentabilidade. Quais as opções para resolver esse tipo de problema? Hoje, essas opções que a gente tem no mercado, assim, não vou dizer no mercado, que é difícil. Depois de que está implantado, é difícil você querer ajustar uma coisa que já está implantada. Mas hoje nós estamos lutando com a união entre os poderes públicos, a comunidade, as indústrias e o corpo técnico de engenharia, tanto engenharia como arquitetura. O senhor acha que tem funcionado? No ponto de vista, tem muito, só que tem poucas implantações ainda. Sim. Não é muito acessível também. Não né? está muito acessível para todo mundo. E hoje a demanda desses lugares tão enorme. Então tem muita gente hoje morando em lugares precários, sem condições. Para quem está nos ouvindo agora, que dicas práticas você daria para garantir mais segurança e sustentabilidade na habitação? Hoje, para você que quer construir hoje, eu aconselho, primeiro, é fundamental, planejamento. Sem planejamento você não consegue fazer nada. Então o planejamento ele tem que ocorrer do começo, meio e fim. Depois, escolher o material adequado, que é fundamental também. Segundo, colocar as normas em primeiro lugar. Terceiro, procurar um profissional habilitado na área. Se é na área da construção, profissional habilitado na área da construção. Cada um na sua área. Então, hoje é fundamental respeitar esses aspectos. Para quem não respeita esses aspectos, que tipo de consequências elas sofrem? Ela paga muito, porque ela não tem um planejamento, ela gasta mais, ela perde mais tempo na sua construção, que o prazo se estende o dobro. Ela não consegue chegar até a finalização da sua construção, pelo tipo de material que ela escolheu. Ela não consegue ter aquela, como pode dizer, aquela firmeza, aquela clareza do que ela quer.
Então, se ela não tem um planejamento, ela não consegue executar do começo, meio e fim a sua construção. E o que dizer sobre essas reformas, assim? Por exemplo, para fazer as reformas na casa, né? Por exemplo, para o planejamento. Quem não faz o planejamento correto da casa, vai sofrer os danos, né? Como que ela vai arrumar isso sem um especialista? Na verdade, ela não vai arrumar, ela vai ter muita dor de cabeça. Ela vai querer fazer por conta própria, ela vai ter muita dor de cabeça. Que nem eu falei, hoje o planejamento hoje é fundamental para tudo. Hoje, se você vai viajar, você tem que fazer um planejamento. Hoje, se você vai colocar seu filho na escola, ou se você vai poder comprar um carro ou uma casa, você tem que ter um planejamento. Onde você tem que cortar gasto, onde você deve investir, onde você deve economizar. Então, no planejamento hoje é fundamental. Hoje, numa reforma, se você não tiver um planejamento, você não vai conseguir ter um tempo hábil para você executar a obra. Você vai ter muita dor de cabeça. Como reforma dá muita dor de cabeça, você provavelmente está morando nela, na casa que você vai reformar. Então, ali acaba. Aí você acaba se desgastando, você acaba desgastando o empreiteiro que você contratou. Então, o planejamento hoje é fundamental. Além do planejamento, você acha que alguma coisa além disso é essencial? Com certeza. Planejamento é que eu falo. Planejamento vai te orientar e te direcionar para você seguir as técnicas adequadas na construção civil. Planejando, você vai conseguir comprar o material adequado, você vai conseguir contratar o profissional adequado e para ter um fluxo contínuo da sua obra. Sobre essas coisinhas que o senhor citou, como por exemplo, que são essenciais, o planejamento, os materiais adequados, né? Para quem não tem acesso a essas coisas, tem alguma outra opção para a pessoa? Por exemplo, tem uns materiais de qualidade, né? Que às vezes a pessoa nem sempre consegue material de qualidade por causa do preço. Aí tem alguma outra opção que a pessoa possa recorrer? Desculpa, meu celular, desculpa. Não, assim, eu falo a verdade, para você recolher ao meio termo, você até consegue, mas hoje que a gente vê no mercado, hoje, em geral, a turma quer o custo-benefício barato. Ela não quer saber se aquele custo para ela vai trazer prejuízo ou não, se aquele custo para ela hoje é acessível ao futuro, ou se aquele custo para ela vai ser essencial para tudo que ela quer. Então, o custo, hoje eles procuram o custo mais barato. Então, nem sempre o barato sai caro. Então, os materiais hoje em dia, os baratos são de pior qualidade. Os médios até mais ou menos. O de alta qualidade é caro. Como tudo tem um preço. De alta qualidade é caro. Para você tentar minimizar hoje nós conseguimos ter os materiais sustentáveis, que é bloco sustentável, madeira de reflorestamento, como pode dizer, o isopor, que muitas empresas estão utilizando, muitas obras estão utilizando, são mais acessíveis. Mas mesmo assim, hoje a questão do barato hoje sai caro. Ok. E como esses projetos estão impactando a vida das pessoas e o mercado da construção civil? Os projetos hoje estão impactando. Hoje os projetos estão impactando de uma forma não muito visível e agradável, porque estão demorando a ser acessível para todas as pessoas. Hoje quem tem dinheiro é mais acessível para quem não tem. Então hoje esses projetos que é de sustentabilidade, que é a energia fotovoltaica, ainda hoje ela é cara. Para quem não tem um custo acessível, hoje é cara. Então, para quem tem um custo elevado, para eles é fácil, ele instala lá e pronto, acabou, sem dor de cabeça. Hoje, o que dá para implantar hoje na matéria de sustentabilidade é o biodigestor, que se você olhar na internet, você consegue fazer um biodigestor caseiro. O reuso, a água de reuso, que você pode canalizar a sua água para uma cisterna e estar utilizando ela no seu dia a dia. Hoje, o meio mais apropriados para quem tem uma baixa renda é o biodigestor e o reuso de água. Como é que funciona o biodigestor? O biodigestor é o esgoto sanitário, passa dentro de uma tubulação, é armazenada dentro de uma caixa d'água ou um tambor de 500 litros, 2.000 litros, aí você escolhe. E lá tem uns micro-organismos que pegam as fezes e transforma praticamente ela, decompõe essas fezes. Aí sai para um outro mecanismo que é com pedra e é filtrado e a água fica ao decorrer da natureza. Entendi. Mas
é mais sustentável também, né? Mais ecológico. Bem mais ecológica. Esse fator aí é bem sustentável. Tanto que nos interiores, no Nordeste, a maioria estão fazendo esse tipo de sistema. Deixa eu pensar aqui, calma aí. A gente sabe que, além da sua experiência, né, o senhor está envolvido em alguns projetos incríveis relacionados à habitação segura, né, que o senhor já participou de vários projetos, né, como engenheiro. O senhor pode citar, compartilhar algum deles ou alguma experiência que o senhor teve no seu trabalho mesmo, no dia a dia? Hoje eu sou funcionário público, eu sou engenheiro da Prefeitura de Santana do Parnaíba, e lá hoje todo o projeto é baseado na sustentabilidade. Então nós temos uma equipe técnica de projetista, arquiteto e engenheiro, que hoje só ficam em função de escolher a melhor técnica para adaptar naquele projeto em si. De uma escola, ou de uma UBS, ou de um hospital, ou de um parque. Tudo é em função da sustentabilidade hoje. Tem alguma experiência que o senhor teve, assim, como engenheiro, que, como posso dizer, te marcou, assim? Cada projeto é uma vida nossa, né? Então a gente considera como um filho. Então todo projeto nosso que é bem sucedido é um filho nosso. Os que não são, a gente descarta. Então todo projeto bem sucedido é um filho nosso. E eu, hoje na prefeitura, que eu já tenho mais de 5 anos, todo projeto que eu estou envolvido, eu considero como o primeiro e o único. Então a gente faz da melhor forma possível. Eu sou acostumado a dizer que faça sempre o seu melhor, nas condições que tem, mesmo que você não tenha condições para fazer melhor ainda. É um bom ditado. Esse é o melhor ditado que tem na face da Terra. Agora a gente vai pro nosso bloco de perguntas rápidas. Esse é meu medo. A gente vai testar o seu tempo de resposta agora. E vamos à primeira pergunta que a Sara vai fazer. Qual o maior erro que as pessoas podem cometer nas reformas? Que nem eu falei, não tem planejamento. Se você não tem planejamento, é um erro enorme que você paga no futuro. Qual material sustentável que você recomenda? Material sustentável? Isso. Por mais que seja caro, mas a energia solar. Placas fotovoltaicas. E o que o senhor... Agora, o que o senhor considera desses materiais sustentáveis e ecológicos? O que eu considero? Isso. Como eu posso dizer, em palavras simples. Hoje, é que nem eu tô falando, hoje a sustentabilidade é o que está predominando, mas nem todo mundo tem acesso a ela. Mas só que a sustentabilidade começa na nossa casa. Se a gente não consegue reciclar nosso próprio lixo, a gente não consegue pensar em sustentabilidade. E hoje o meio que tem de sustentabilidade, é que nem eu falei, o melhor meio é a energia fotovoltaica, que hoje abrange pequenas pessoas, mas a gente torce para o futuro abranger 90% da população, que é uma economia enorme que você gera. É um bom objetivo. E é um bom demais. Essa daí, se você puder fazer um estudo sobre sistema fotovoltaico, tanto a eólica e a placa fotovoltaica, você vai ver que compensa. Qual você acha que compensa mais? A eólica ou a fotovoltaica? Pelo design, o sistema fotovoltaico, as placas solares. Porque a eólica é aspa, e aspa é muito grande. Então não é todo lugar que é acessível. Mas sistema fotovoltaico hoje, se você fizer um bom planejamento, você consegue, e um bom projeto, melhor dizendo, também um bom projeto, você consegue ter 100% de eficiência dela. Agora para o nosso público entender melhor, o senhor pode explicar um pouquinho sobre o que é habitação segura? Tipo, pelo seu trabalho, através do seu trabalho? Habitação segura, para mim, no meu trabalho, habitação segura é ter um bom planejamento, materiais adequados, seguir as normas que regem a construção civil e ter um bom profissional do seu lado. O que o senhor acha das pessoas que não seguem as normas para construir a sua habitação? É que hoje em dia, que nem eu falei, é caro para todo mundo. Mas a pessoa que é baixa renda, ela não consegue hoje ter um profissional do lado dela. Então ela recorre a um mestre de obra, a um pedreiro, um ajudante, para fazer a sua edificação. Então, muitas vezes,
nessa circunstância que ela não tem condições adequadas para fazer, ela opta pelo mais barato. E hoje um pedreiro, não estou criticando ninguém, mas um pedreiro hoje, ele com a experiência que ele tem, ele acha que consegue atender a demanda. E muitas vezes não é assim. Como a infraestrutura pode entrar na habitação segura e no seu trabalho? A infraestrutura é a principal, que é tudo, né? Desde da escolha, desde o planejamento, do projeto, a escolha do local onde você vai executar sua estrutura, que compacta também junto com o ambiente onde você está, sendo uma zona rural ou urbana, se é perto da cidade, se é perto do mercado, se é perto da escola, se é perto de um hospital, ou na zona rural, que é distante. Mas você tem que sempre fazer estudo técnico preliminar. Que esse estudo, que é o estudo fundamental para você seguir os passos. É que nem um esqueleto. Tudo isso vem. O esqueleto é que sustenta uma edificação. Se você não tiver um bom planejamento, se você não pensar nesse tipo de sistema, você não consegue ter uma habitação segura. A base de tudo, né? É a base de tudo. Quer fazer a mesma pergunta? Pode fazer. Como que o senhor acha que seu trabalho impacta na construção de uma habitação segura mesmo? O meu trabalho hoje como engenheiro é seguir as normas. Corrigir se tiver errado, os empreiteiros ou qualquer uma edificação que não está seguindo a norma, quando eu estou administrando. Se outra pessoa estiver administrando, não tem como fazer isso. Nós temos o nosso CREA, que é responsável por esse tipo de serviço. Mas quando eu estou fiscalizando, eu opto muito por seguir as normas, que todas as normas tá aí para ser seguida. Então, ela rege toda a fundamentação da construção. Ela te ensina a fazer um estudo de solo, ela te ensina a escolher o melhor lugar para ser construído, ela te ensina a projetar uma edificação, ela te orienta, ela te orienta a você fazer uma fundação sólida, uma estrutura perfeita, com materiais de qualidade, com acompanhamento técnico e também com uma vida útil que a estrutura tem que ter. Em projeto, uma vida útil de um projeto, ela é calculada para de 50 a 70 anos. E o que seria uma fundação sólida? A fundação sólida é desde quando você estuda, você faz a sondagem dela, que é para você ver o tipo de solo que ela vai suportar a demanda, as cargas de uma edificação. Aí você faz o relatório de sondagem, esse relatório de sondagem vai te orientar que sua estaca ela tem que chegar a 15, a 10, a 20 metros de profundidade, para suportar a demanda de cálculo que foi calculado por um sobrado ou uma casa térreo. Então, esse relatório de sondagem vai te ajudar você na estrutura da sua casa. O senhor tinha citado também da construção em áreas de risco, né? Que vocês estão preparados para isso também. Você pode citar algumas áreas de risco, áreas, no caso, que não seriam adequadas para a construção de uma casa? Que não são adequadas, pode falar beira de rio, não é adequado. Porque se der uma enchente, o rio subir, vai alagar aquele lugar. Encosta, também não é adequado. Morro, não é adequado, tem muito deslizamento. Quer ver, perto de rodovia, que você não tem nenhum tipo de infraestrutura, nada, não tem a melhor adequação possível para uma estrutura adequada. Quer ver onde mais, que eu posso dizer, perto de locais insalubres, também não é. Perto de lixões também não são adequadas. Você pode falar um pouquinho de como seria a estrutura correta de uma casa? Sim, uma pergunta interessante. Como posso dizer, que eu já falei que começa primeiro com a escolha do terreno, a sondagem, para você ver qual tipo de fundação você pode utilizar, fazer uma fundação, que ela te ensina a profundidade dessa estaca, fazer a sapata, da sapata você faz o radier, do radier você levanta os pilares, lajes e o telhado. São bastante fáceis, São bastante. Né? E todas essas fases tem uma norma específica para cada uma delas. Dá para pular alguma? Não aconselho. Não aconselho? Não é viável você pular nenhuma dessas etapas. Porque se você pulando, você compromete a estrutura da sua casa. E você tem que lembrar, quem vai estar lá dentro é você, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, seus primos, seus netos, quem for. Uma estrutura bem
qualificada, seguindo todas as normas, com profissional adequado, projeto adequado, é viável, é segura e não corre risco. O senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre alguns riscos estruturais? Riscos estruturais? Tipo assim, um risco que por exemplo, se a estrutura da casa não foi feita corretamente, né? No caso, se pulou alguma etapa, se tem um... O principal, vou falar, a sondagem num terreno. Você pega um terreno que você não faz uma sondagem adequada, que é o relatório que você vai ver como é o solo lá, como o solo está lá hoje, qual o tipo de estaca que você vai usar naquele solo, sua estrutura está 90% comprometida. 90%? 90%, você vai correr o risco. Você pode extrapolar numa sapata, você pode extrapolar nos pilares, porque tudo isso são normas. Mas a sua fundação não está bem feita, você corre um risco sério de 90%. Então, aí, dentre esses todos, a sondagem é mais importante, né? Porque com certeza. A sondagem vamos dizer, é fundamental e crucial para você ter uma habitação adequada, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça, que nem eu falo. Ela é adequada em projeto para 50, 70 anos. Mas você começa a fazer ela hoje, tipo assim, em uma cidade que todo mundo quer construir perto da cidade, onde tem todos os benefícios, hospital, creche, ônibus, toda a infraestrutura. Mas só que ali, aquele tráfego ao redor vai mudando o dia a dia. Hoje nós temos uma crescente hoje, de tanto de população como de infraestrutura. Então hoje está assim. Então você tem que pensar, não só no dia de hoje, não só no seu dinheiro hoje, mas você tem que pensar que você vai querer viver lá por mais de 20 anos, 30 anos. Você não vai comprar um lugar para fazer uma casa praticamente descartável. Não, daí não existe. E para as pessoas de baixa renda, que dica você dá para ela construir uma casa com uma habitação segura? Isso é complicado. Para quem baixa renda é complicado, porque, é que nem eu te falei, hoje eles não têm condições de ter um profissional qualificado do lado. Então eles optam pelo pedreiro. Não vou dizer que os pedreiros são ruins, não, jamais, mestre de obra. Eles têm aquela boa vontade, aquela boa noção da experiência de fazer, que ninguém vai fazer uma coisa para cair, jamais. Ninguém vai fazer isso. Então, mas só que tem muitas normas que a gente estuda, que a gente pensa que a gente está fazendo certo, mas a gente não estamos fazendo certo. A gente está fazendo meio termo. E hoje meio termo não existe. Ou você faz o certo ou você faz o errado. Você não consegue ficar no meio. Então, para pessoa de baixa renda é complicado hoje. Mas hoje você consegue, se a pessoa tiver uma boa noção, assim, como de futuro, ela olha, hoje essas normas, por mais que você não entenda, ela tá hoje aí no YouTube, ela tá no Google, ela tá em qualquer plataforma digital que você pode acessar ela. Para você pelo menos ler como ela funciona, o que elas cobram, qual que é o melhor material que eu posso estar usando, qual que é o profissional que eu posso estar contratando para estar me ajudando, onde eu devo conciliar essas orientações, acompanhar essas orientações, para minimizar o fator de não ter um profissional qualificado do lado. Mas hoje, que tem muita gente perdendo tempo com o celular hoje para ver muitas coisas fúteis. E essas coisas de construção são importantes. Então dá para você pesquisar hoje. Por mais que seja mínimo, uma informação mínima, que seja tipo assim, que nem hoje, cada pilar, a seção triangular, a seção de um pilar, ela não pode ser menos que 360 centímetros. E hoje você vê um pilar com 15, 12. Você vê um pilar com treliça, com 3 ferros. E não, o pilar quadrado é com 4 ferros, os redondos é com 6. Então, isso é o mínimo. Você olhando as normas que te ajudam nisso daí, você já vai poder orientar também seu pedreiro, que ele não sabe disso. Mas você passando orientação para ele vai fazer. Então, o melhor caminho para as pessoas de baixa renda seria estudar pelo menos o básico, né, antes de fazer a construção da sua casa, né, de contratar alguém. Isso, seja curioso, pergunta para um, pergunta para outro. O cara não vai te negar a informação. Ele não pode te orientar porque, tipo assim, hoje tem aquela empatia de você tentar ajudar uma pessoa, às vezes elas não compreendem da forma correta, e se você ficar muito em função disso, você acaba se envolvendo. E hoje um profissional, querendo ou não, se ele estudou para aquilo, ele precisa ter seu retorno. Sim. Não é de graça, ele fica 5, 7, 10 anos se profissionalizando. Então ele tem que ter o seu retorno hoje. E você,
assim, tem meios digitais que você consegue. O CREA mesmo, hoje, se eu não estiver falando asneira ou besteira, o CREA hoje te dá umas informações interessantes. Agora eu queria perguntar um pouquinho pro senhor sobre alguns equipamentos que a pessoa pode estar colocando na sua casa. Por exemplo, ela já fez a construção dela, mas assim, só para reforçar a segurança mesmo. Materiais de segurança? Uns equipamentos, tipo... eu sei que tem aquelas trancas biométricas em portas, a automação, sabe, então da você está casa. falando de segurança da estrutura depois de construída. Depois de construída. Você vai usar a tecnologia a seu favor. Hoje em dia, se você colocar uma tecnologia automação, você consegue do seu celular controlar uma luz dentro da sua casa. Uma fechadura que você esqueceu de trancar do seu celular, hoje você consegue esse sistema. Então, mas é caro, não é barato, Sempre nada é barato. bem caro. Tudo envolve a questão do dinheiro. Se você tem dinheiro, você consegue fazer como pode dizer, a muralha da China. Se você não tem dinheiro, você vai ter que se conformar com não esquecer a fechadura sem trancar, a janela aberta. Você vai ter que se adaptar. O que o senhor acha, assim, que o dinheiro, ele envolve tudo isso, assim, porque ele já, né, basicamente tá envolvido em tudo, né, porque tudo depende de quanto a pessoa tem dinheiro. Mas, assim, uma pessoa que tem bastante dinheiro, como o senhor acha que ela pode evoluir a casa dela? Até onde ela consegue chegar? O céu é o limite. Você com dinheiro, você faz o que você quiser. Hoje, todas todas as tecnologias, se você tem dinheiro, você pode implementar na sua casa. Não tem limite para você com dinheiro hoje. Mas hoje em dia, mas não tanto a questão de dinheiro, mas assim, mais pela sua segurança. Você tem que pensar mais na segurança. Sim. E dinheiro fora a parte. Mas é automático. Você tem dinheiro, você tem que ter segurança. Não tem jeito. Como o senhor acha que deveria ser a casa ideal? Como seria a casa ideal no seu ponto de vista? A casa ideal? Isso. Uma casa, para mim, bem planejada. Casa sempre bem planejada. Bem planejada. Com um bom projeto. Com materiais de qualidade. Com uma fundação sólida. Com os materiais adequados. Para você. Uma casa para você, assim. Não mudar muito. Eu quero minha casa para mim viver lá uns 50 anos. Minha casa é essa. Porque eu sei que eu não vou ter dor de cabeça no futuro. Minha casa tá com algumas trincas. Minha casa ela tá com a porta não tá fechando. Muitas vezes a gente instala uma porta, a gente não percebe. Instala uma janela, ela com o tempo, a porta não fecha. A janela não fecha. A turma pensa que é a porta que é de má qualidade ou a janela que está emperrada porque é fraca. Não, mas muitas vezes é problema estrutural. Ninguém se atenta nisso. Você coloca uma porta, ela está no esquadro, você colocou, passou um ano, passou 6 meses, a porta já está emperrando, não pode ser problema da porta, mas sim do problema estrutural, que não foi construída adequadamente. Sempre que tem uma falha na estrutura, ela sempre acaba comprometendo muitas outras coisas dentro da casa. Compromete tudo, 100% da casa. 100%? 100% praticamente. É que hoje a construção ela trabalha por si só. Todo momento ela está trabalhando. Você pode ver, dependendo se você faz a casa numa rodovia, se passa um ônibus, passa um caminhão, você vê ela vibrando. Então aquele solo está se movimentando 24 horas praticamente. O sol, o frio, o calor, a chuva. Então tudo isso influencia na construção. Todos os aspectos ambientais influenciam em uma construção. Agora eu quero perguntar um pouquinho sobre o seu trabalho mesmo, assim, sobre a sua experiência no seu trabalho. O que o senhor considera dela? Assim, como por exemplo, como posso te explicar? Por que o senhor quis se tornar engenheiro civil? Pra mim, é que assim, eu sempre ajudei meu pai, desde os meus 10 anos. Então, dos homens, eu sou o mais velho, nós somos 7 irmãos. Então, sempre tem que sobrar pra um. Sobrar pra mim ajudar ele. Ajudar a sustentar a família. Então, aí eu fui pegando gosto. Ele foi me orientando, me ensinando da melhor forma possível, nas condições dele. Eu fui com a minha boa vontade, que eu falei, não vou poder ficar a minha vida toda como ajudante. Aí dei um passo a mais. Passei como
ajudante, ele falou assim, ó, hoje você vai ser um meia colher, que a turma usa, o termo certo, meia colher. Aí comecei a levantar parede, chapiscar, comecei a aprender a tirar plumo. Aí fui indo. Aí, do nada, ele falou assim, ó, hoje eu vou te ensinar você a rebocar e sentar piso. Aí fui aprendendo. Aí comecei a pegar gosto. Vi que dava dinheiro também, não vou negar, era uma boa área. E ele me ensinou, eu abracei. E hoje, graças a Deus, eu tô aí. Engenheiro já 7 anos formado. Qual foi a sua melhor experiência como engenheiro civil? Hoje a minha melhor não foi, tá sendo. No trabalho que eu tô hoje na prefeitura. Que eu fiscalizo várias obras, desde que nem eu falei, desde um UBS a um parque, a um hospital. Pra mim, a experiência pra mim tá sendo sensacional. É a melhor experiência que eu já tive. O senhor pode citar alguma obra que o senhor fiscalizou, assim, e falar um pouquinho sobre? Hoje eu acabei de entregar recentemente um parque. Um parque na região onde eu moro. O parque lá, o projeto foi adaptado usando todas as normas que é vigente, que é de lei a gente usa, e principalmente a de acessibilidade, que hoje está sendo fundamental. Então, todos os nossos projetos hoje os novos estão sendo feitos em cima da acessibilidade. Os nossos prédios antigos estão sendo todos adaptados, porque hoje a acessibilidade está pegando 100% em todas as edificações. As normas, elas se diferenciam, por exemplo, da construção de uma casa para um parque ou um hospital? Não. Elas são as mesmas? São as mesmas. Só que são... que nem você pega um parque, são poucas normas. Você já pega um hospital, são várias normas. Então, porque hoje, para o engenheiro, assim, a gente não vamos conseguir decorar todos. Mas nós temos mais de 1000 normas. Tá sendo isso mesmo. Pega desde a fundação, das estruturas, da água quente, água fria, esgoto, telhado, a sustentabilidade, acessibilidade, concreto, aço, bloco, cimento, ferragem, o que mais pode dizer? Combate a incêndio, deixa eu ver, iluminação pública, iluminação básica, então tem várias. Quer perguntar alguma coisa? Deixa eu pensar aqui. O que o senhor diria sobre, por exemplo, as construções que são mais... Por exemplo, os hospitais, eles estão em mais normas, certo? Então, para a construção deles leva mais tempo também? Ou é uma coisa mais igualada aos outros? A construção de uma casa, assim? Não, o tempo de construção depende do tamanho da obra. Sim. Toda obra, pelo seu tamanho, ela tem um tempo hábil de ser construída. E pela uma empresa qualificada também. Tudo isso influencia. Que nem eu falei, a organização, o planejamento, se uma obra é de pequeno porte ou de grande porte, pode ser uma empresa qualificada que vai executar, se ela é pequena ou média ou grande também. Então, tudo isso influencia para uma obra. E, na verdade, na questão do hospital, seu esqueleto, sua estrutura, é rápido de construir. O difícil do hospital é você equipar o hospital. É você manter um hospital. Então, o esqueleto hoje do hospital é basicamente a mesma coisa. Você está fazendo um edifício, você fazer uma casa de sobrado, seguindo os projetos e as normas. Não tem nenhuma diferença, não. Como eu já perguntei, as áreas que são de risco, né, para a construção de uma casa, quais seriam as melhores áreas para a construção de uma habitação segura? De o quê? Não entendi. De uma habitação segura. O melhor seguro é um terreno sólido, plano, longe de encosta, longe de rios. Então, qualquer um que não seja dentro da que o senhor tinha falado antes, né? Isso. Tá. Fora disso. Mas hoje na nossa cidade é impossível. Aqui na região você pode olhar. Na região aqui é só morro. Se você olhar a região, o entorno aqui onde nós estamos hoje, Carapicuíba, Santana, Barueri, Osasco, Itapevi, Pirapora, tudo morro. Você não tem aquele lugar plano. Tem um ou outro, você acha, mas a maioria é morro. Então você gasta mais dinheiro com a estrutura, né?
No caso de construções em favelas, por exemplo, que são em morros, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para deixar minimamente mais seguro a casa dela dentro da favela? Eu acho que para a sustentabilidade é a captação da água. Ela ajudaria bastante, muito, muito. Porque hoje, se você faz vários telhados, aquela demanda de água cai num lugar só. Naquele lugar, dependendo do lugar onde ela está, começa a abrir erosões. Se o telhado, como o beiral é pequeno, vai cair na porta dela. Provocando erosões ali, praticamente a casa dela vai ser arrastada. Então hoje, o telhado, você conseguir colocar uma calha para captar água, já serve como reuso. Você conseguindo fazer hoje, você minimiza muito aspectos que estão acontecendo hoje de incidentes nesse meio. Eu e a Sara, a gente tinha ido fazer uma reportagem lá na prefeitura e a gente conversou também com a Defesa Civil e eles falaram sobre talude, sobre construir, por exemplo, a construção de casas em morro, quando é inclinada, construir em uma forma de escada, por causa da chuva, né? Devido à chuva, as casas, elas desmoronam, é isso, né? Isso. A questão dos taludes é que nem eu falei, a movimentação de terra. Como nós temos muitos morros, então para você planear, você tem que fazer vários taludes. Esses taludes, a gente corta em bermas, que são os nomes certos, em bermas, para suavizar a velocidade da água. Nessas bermas, nessas taludes, a gente é acostumado a construir canaletas e escada hidráulica. E direciona toda essa água para esse ponto, que é o ponto específico para a água ir embora, para não sobrecarregar o talude, a terra. Porque se deixar direto um contato do solo, a chuva, a água vai levar embora. Qual o erro, assim, dentro de áreas de riscos de construção que o senhor mais vê? Assim, tirando o planejamento. Tirando o planejamento, os riscos que eu mais vejo desculpa, é o celular aqui. Os erros que eu mais vejo é você construir inadequadamente. Em lugar, em barranco, que não tem nenhum tipo de estrutura, não tem um talude adequado. Você constrói num talude, só que atrás de onde você construiu tem um morro enorme com a terra solta, não está compactada aquela terra. Aquele talude não foi bem compactado. Você tirar a vegetação do seu entorno, que a vegetação é fundamental também para segurar a terra solta. Ela ajuda, ela minimiza os acidentes de desmoronamento de terra. Então, você tirar toda aquela vegetação do entorno é prejudicial. Como funciona o seu trabalho? Assim, porque tem algumas pessoas que elas desconhecem, por exemplo, como o senhor falou, tem muita gente que, na falta de um engenheiro, de algum outro especialista, chama os pedreiros, mas também tem outras pessoas que chamam os pedreiros porque não vê muita importância, não vê diferença. Como o senhor diferenciaria esse seu trabalho? Como eu posso dizer? Então, elas falam que não vê muita diferença. É porque eu falei, o pedreiro vai te dar a melhor solução, a solução mais barata, mais viável para você naquele momento. Se você procurar um profissional qualificado, ele vai ver o preço de mercado. E o preço de mercado hoje não é acessível para todo mundo. Isso daí a gente tem que dar o braço a torcer, que é. Então, um pedreiro para você hoje é bem mais fácil do que você contratar um especialista na área. E outro, o especialista não vai colocar a mão na massa. Ele vai te direcionar da melhor forma possível. E o pedreiro não. Ele fala o que ele vai fazer, da forma que tem que fazer e como fazer. Os materiais que deve usar, os materiais que é para comprar. Então, o pedreiro hoje se torna o cara que faz o planejamento, o cara que escolhe a qualidade do material, o cara que desenha que faz o projeto da sua casa. Então, o pedreiro hoje faz tudo. Para ele, como o cara que não tem condições, é bem mais viável do que você contratar um engenheiro, contratar um calculista para calcular a estrutura da sua casa, contratar um arquiteto para fazer todo o projeto do jeito que é para ser feito. Então, para quem não tem condições, o pedreiro é a melhor solução. Quer perguntar? Você não vai? Ah, tá. Isso que o senhor falou, tem alguma experiência que o senhor possa citar, assim, que chegue mais próximo para as pessoas que estão assistindo entenderem? Eu tiro por mim quando eu ajudava meu pai.
Quando eu ajudava meu pai, a gente já era. Só que eu sempre, quando eu passei a ajudá-lo, e ele me orientou da melhor forma, da maneira dele, da melhor forma possível, eu por mim, a começar a estudar desenho, a estudar projetos. Então eu fazia. Eu, querendo ou não tinha aquela noção, não tinha aquela experiência que muita gente tem. Mas naquela época eu já me interessava por esse tipo de desenho, já me interessava a seguir as normas, já me interessava em ter uma estrutura adequada. Então, para mim, eu comecei a estudar porque eu passava segurança para os meus contratantes. Então, para mim, foi bem mais fácil nessa situação. Mas hoje, um pedreiro que, querendo ou não, muitas vezes não tem essa expertise em escrita, mas sim na experiência, ele vai te direcionar da melhor forma possível dele. Nem muitas vezes a melhor forma possível dele é a que você está esperando. E um profissional não. Um profissional abre várias áreas para você. Te dá vários leques. Ele te mostra várias maneiras como deve ser construída a sua casa, um prédio, um hospital. Essa é a diferença. O senhor acha que o design arquitetônico, ele tem algum impacto na construção de uma casa? Tem. O projeto é fundamental. O projeto, a gente muitas vezes, um papel, não é um papel. Ali no projeto, ela vai te orientar da melhor forma possível onde que deve ser enquadrada toda a sua área de vivência. Ela vai colocar a janela direcionada para o sol para você economizar energia. Ela vai te direcionar o telhado para você no futuro colocar um sistema fotovoltaico se você quiser. Ela vai te direcionar na norma de acessibilidade. Ela vai te direcionar se você faz um sobrado, se você faz térreo. Ela te direciona tudo. O projeto hoje te manda em tudo. Você queria perguntar alguma coisa, Sara? Você considera alguma norma, assim, a mais importante para você seguir na construção de uma casa segura? Ou você fala que todas são importantes? Eu vou citar não só uma. Eu vou citar que eu entenda. Deixa eu ver, eu acho que umas 4 ou 5. Vou citar a de sondagem, que estuda o solo. A de terraplanagem, que faz as bermas. A de concreto, que te ensina tudo sobre o concreto. A de aço. A de formas. A NR18, que fala da segurança. Como você vai lidar na construção. A NR10 e a NBR54, que fala da elétrica. Essas são fundamentais. Entre outras, né? Uhum. Aí tem várias. O que seria terraplanagem, assim, tirando o que o senhor acabou de falar sobre... Terraplanagem, como eu posso dizer, simplesmente é a movimentação de terra. Do lugar onde está morro para um lugar plano. Então, se você não fizer adequadamente, da onde você cortar, onde é morro, para você planear um terreno, a parte que você está jogando, descartando a terra, ela vai ficar solta. Ela ficando solta, até um vento leva a terra embora. A chuva leva a terra embora. Então ela, desde quando você corta a terra e aterra um outro lugar, ela tem que ter no mínimo 90% de compacidade. Então não é simplesmente você cortar aqui e jogar aqui. Não. Aqui ela tem 100%, que é corte. Uhum. Aqui, no mínimo, ela tem que ficar com 90%. Então, tudo tem a norma que te ensina. Você tem que jogar 30 centímetros, compactar, passar o rolo compactador. Aí você joga a água, ela compacta de novo. Aí você vem com mais 30 centímetros, camadas de 30 centímetros. Aí você começa a fazer as bermas com os taludes, onde te direciona ao caimento da água. São bem importantes, né? É fundamental. A gente está chegando ao fim. O senhor quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes sobre o futuro de uma habitação segura? O que eu vou falar de uma habitação segura? Então, eu vou falar assim, vou falar o que eu sempre venho falando. Planejamento, material adequado, seguir as normas e contratar um profissional habilitado. Esses são fundamentais. Não esqueça dessas 5 regras fundamentais para a construção da sua casa. Planejamento.
Calma. O planejamento é a fundação. Aí os materiais adequados. Calma aí. O que mais? Calma aí. Vai que eu falei várias vezes aqui. Ai, me deu branco. Peraí que não vai subir na minha mente. Calma aí. A sondagem. Calma aí. A infraestrutura. Mas a infraestrutura, ela é a mesma coisa que... É quase a mesma coisa que a fundação, não é? A infraestrutura é esqueleto, né? Eu considero como esqueleto. E a fundação? Qual a diferença da infraestrutura e a fundação? A fundação que eu considero é o... vamos dizer... É seu pé. Se você não fizer uma boa fundação, você não consegue ficar em pé. É tipo a parte de baixo, A parte de baixo. Infraestrutura é A parte de cima completa, né? é esqueleto, isso. Tá. Calma aí. Era essas daí mesmo? Ó, planejamento. Materiais adequados. Materiais adequados. Seguir as normas. Era esse! E o profissional qualificado. Eram Começo, meio e fim é o planejamento. 4. Tá, pera. Achei que Então, era... quer repetir? Calma. Planejamento, materiais adequados, Seguir as normas. seguir as normas e um profissional especialista pra orientar. Qualificado na área. Aê! É que Isso é foi? fundamental. Mandou uma pergunta? Olha aí. Calma aí. Ó, tá falando aqui que mão de obra barata no sistema... Como que fala essa palavra aqui? Steel frame. Deixa eu ver. Drywall e EPS. Drywall sim. e EPS. Será que essas formas de construir são realmente seguras? É uma boa e interessante. E essas formas que ele falou, steel frame e... Qual que foi a outra? Drywall e EPS. Da EPS, praticamente são paredes de fechamento. Então, depois do esqueleto pronto, ela funciona dentro da residência. Você pode fechar tranquilamente, só que é aquela. Primeira é a sua estrutura. Você tem que fazer toda a sua estrutura, você faz a fundação, sapata, sobe os pilares, faz as vigas, faz a laje. Aí sim, a divisão dentro da casa, você pode fechar com esse tipo de sistema. É uma boa, porque ela se torna mais leve, não sobrecarrega nem as lajes, que se for 2, 3 pavimentos, elas não sobrecarrega. E hoje no mercado é uma boa utilização, sem considerar que ela não tem muito desperdício de material, é um método muito rápido de execução, só hoje em dia ainda é um pouquinho cara, em vista de, assim, é um pouquinho caro em vista de alvenaria, alvenaria. A diferença da alvenaria para ela é um pouquinho mais cara ainda. Mas a alvenaria funciona do mesmo jeito. Parede de vedação. Só que a alvenaria tem um porém. A alvenaria é externo. Externo você pode fechar com a alvenaria. Ela já não suporta tanto na área externa. Por causa de contato com sol, chuva, em questão de água. Por mais que tenha materiais de drywall, que é de água, fogo e o normal, mas elas não são 100% ao contato externo de água. Ela é aquela água, o basicão. Eu já ouvi falar muito do drywall, mas eu ainda não entendi o que é. O drywall são as placas de gesso que geralmente ela deve ter de 1 metro a 1,20 metro. Aí elas... Ela tem a função de você usar ela como uma parede de alvenaria. Só sim. que ela tem um porém que ela é oca, ela é frágil. Então você não consegue ter aquela substância que tem uma parede hoje. Pra você pregar alguma coisa nela, você tem que pegar a estrutura dela metálica. Se você pegar no meio da placa, você consegue furar ela com o dedo, com um parafuso, com alguma coisa. Mas ela é sim, em matéria de economia, assim, vamos dizer, supostamente. Eu não vou falar de economia, mas de peso para a estrutura é fundamental. Então, assim, se a estrutura, ela tiver feita, da estrutura da casa, né, tiver feita toda certinha, tudo bonitinho, seguir as normas, ter os materiais, ter o planejamento. Então, ter isso daí vai estar super segura a casa. Vai ter super segura a casa. Então, sem riscos. Não, aí você tem que ver o lugar onde desde que você escolher o lugar adequado. Sim. Se tiver tudo certinho. Se tiver tudo certinho, se você segura nova, tá bem, tá plausível. Mas se você não, tipo assim, aí você mete a estrutura adequada, mas o lugar onde você construiu não é adequado, você jogou tudo por água abaixo. Então é que nem eu falo, vem desde a fundação, não adianta, não tem como você falar. Praticamente vem desde a terraplanagem. Não tem como você fugir desse sistema. Essas etapas são fundamentais. Não tem para onde você fugir.
Entendi. Muito obrigada por ter acompanhado aqui o nosso podcast, por ter aceitado o nosso convite, por estar ajudando a gente. Nosso podcast chega ao fim. Muito obrigada por terem assistido, gente. Fiquem atentos aos nossos próximos vídeos. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.